Bom dia, pessoal. Tudo bem? Como vocês estão? Estou com saudades. Esse é um momento muito difícil para todos nós. Mundialmente, todo cuidado é importante. Esse afastamento social que nós tivemos que tomar é extremamente importante para cuidarmos das nossas vidas. Mas precisamos continuar os nossos estudos. E é nesse sentido que nós vamos retomar as nossas aulas. Nós vimos há umas semanas atrás o estudo das relações trigonométricas no triângulo retângulo. Porém, aquelas relações seno, cosseno e tangente, aplicadas daquela forma, funcionam apenas em triângulos retângulos. Não funciona para triângulos quaisquer, quando esse meu triângulo for um obtusângulo ou um acutângulo. Então, nesse sentido, nós vamos ter que ter uma nova relação. E essas novas relações são chamadas de lei dos senos e lei dos cossenos. Então, vamos iniciar a nossa aula. Bom trabalho para todos nós. Então, primeiramente, nós vamos ver a lei dos senos. Então, essas duas leis elas vão ser usadas em triângulos quaisquer, onde nós vamos comparar o lado com o ângulo oposto a esse lado. Nós vamos usar relações de igualdade. Então, o meu lado A vai estar associado ao seno do ângulo oposto a ele, que é o vértice A. O lado C vai estar oposto ao ângulo, ao vértice C, e o lado B em relação ao lado, o vértice B. Então, eu vou usar essas três relações, mas eu nunca vou usar as três ao mesmo tempo. Eu vou usar A com B, A com C ou B com C, certo? Então, sempre a medida do meu lado com o ângulo oposto a ele. Vamos ver isso através de exemplo para ver se fica mais claro. Primeiro exemplo, eu tenho um triângulo na qual eu tenho marcado um ângulo de 45 graus, um ângulo de 30 graus e dois lados. O 10 centímetros vai estar associado ao ângulo oposto a ele. E o 45 graus vai estar associado ao lado oposto a ele, que é o meu X. E aí eu vou resolver essa relação de igualdade. Então, X vai estar para o seno de 45, assim como 10 está para o seno de 30. Usando os valores lá da nossa tabela, que a gente já viu, seno de 30 e o seno de 45. Seno de 45 é o meio, o seno de 45 é a raiz de 2 sobre 2, e o seno de 30, que é 1 meio. Então, aqui, produto dos meios pelos extremos, eu vou ter x vezes seno de 30 e 10 vezes o seno de 45. E aí eu substituo os valores correspondentes. X vezes 1 meio vai ficar x sobre 2, e 10 vezes raiz de 2 sobre 2 vai ficar 10 raiz de 2 sobre 2. Como eu tenho o mesmo denominador, posso simplificar e eu tenho que x é igual a 10 raiz de 2 centímetros. Tudo bem? Segundo exemplo. Também tem um triângulo, também conheço dois ângulos, eu quero descobrir um dos lados. O x vai estar para o seno de 45, assim como 10 vai estar para o seno de 120. Surge mais uma novidade aqui. Eu não conheço o ângulo, o valor do seno de 120 graus. Até aqui a gente viu apenas valores de 0 a 90 graus. Então, o que eu vou fazer para descobrir 120? Como 120 está no segundo quadrante dentro do meu círculo trigonométrico ou do transferidor, se você se lembra do transferidor,
que é uma meia volta, então, de 0 a 90, eu tenho 1/4 de volta de um círculo inteiro. 120 está na segunda parte. Então, para eu descobrir o valor de 120 graus, o que eu vou fazer? O seno de 120 vai ser igual a 180 menos 120. Por que 180? Porque 180 é meia volta. Eu tenho que voltar para ver qual é o valor a qual ele corresponde. Então, 180 menos 120 vai dar seno de 60 graus. Então, o seno de 120 graus é igual ao seno de 60 graus. Então, agora sim eu vou poder resolver. X está para o seno de 45, assim como 10 vai estar para o seno de 120, que é igual ao seno de 60. Aplicando as relações, meios por extremos, eu vou ter x vezes o seno de 60 é igual a 10 vezes o seno de 45. Substitui os valores do seno de 60 e o seno de 45, eu vou ter x vezes raiz de 3 sobre 2 e 10 vezes raiz de 2 sobre 2. Mesmo denominador, simplifico os dois valores, que é o mesmo, e eu vou ter x raiz de 3 igual a 10 raiz de 2. Essa raiz de 3 vai passar para o outro lado dividindo, como está aqui. Porém, eu não posso ficar com a raiz no denominador. Então, eu vou racionalizar numerador e denominador pela raiz de 3. Então, vai ficar 10 raiz de 2 vezes raiz de 3, que é 10 raiz de 6, e raiz de 3 vezes raiz de 3, que é raiz de 9, que é 3. Então, o valor do meu lado x vai ser 10 raiz de 6 sobre 3 centímetros. Tudo bem? Bom, então a lei dos senos ela vai ser usada para descobrir valores de lados ou de ângulos internos. Lei dos cossenos. Bom, a lei dos cossenos é utilizada para o mesmo fim, para descobrir valores de ângulos internos ou de lados. Porém, ela vai ser utilizada quando eu tiver conhecimento de dois lados. No anterior, vou voltar aqui, eu conheço dois ângulos e apenas um lado. Já nesse agora, eu vou utilizar quando eu conhecer dois lados e um ângulo. Se vocês observarem essa primeira relação, é o teorema de Pitágoras. É o lado ao quadrado, que seria lá naquele caso era a minha hipotenusa, aqui eu não tenho hipotenusa, então esse lado que vai ficar ao quadrado e isolado, vai ser o lado que eu tiver conhecimento do meu ângulo oposto a ele. Ou seja, o A ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes BVC, vezes o cosseno do ângulo oposto a esse lado que eu isolei. Se eu isolar o B, quem vai ficar aqui vai ser o cosseno de B. Se eu isolar o C, quem vai ficar aqui vai ser o cosseno de θ, que é o referente ao lado C. Então, sempre o lado que eu isolar aqui não é necessariamente aquele que eu quero descobrir, mas vai ser aquele que eu conheço o ângulo correspondente a ele. Certo? Então, vamos ver exemplos disso. Primeiro exemplo. Tenho dois lados conhecidos, tenho o lado X que eu quero conhecer e o ângulo. Qual é o lado que eu vou isolar? É o X, por quê? É o X que eu conheço o meu ângulo aqui. Então, vai ficar x ao quadrado igual a 10 ao quadrado, mais 10 ao quadrado, menos 2 vezes 10, vezes 10, vezes o cosseno de 60. E aí, eu vou resolver isso. Primeiro, substituo o valor do cosseno de 60 e diminuo, chego no final numa equação de segundo grau, incompleto, tiro a raiz, eu tenho dois valores, mais ou menos 10. Como eu estou trabalhando com comprimento, eu vou utilizar apenas o valor positivo. Então, x vale 10
centímetros. Segundo exemplo. Mesma coisa, tenho dois lados conhecidos e quero descobrir x. Novamente, é o x que eu vou isolar porque é o ângulo que eu tenho conhecido. Então, vai ficar x ao quadrado, acabei colocando a, mas é x aqui. X ao quadrado igual a 10 ao quadrado mais 15 ao quadrado, menos 2 vezes 10 vezes 15 vezes cosseno de 60 graus. Então, cosseno de 60 é 1/2, multiplico aqui. Primeiro eu somo, multiplico e subtraio esses valores. Encontro que a ao quadrado é igual a 175. Raiz quadrada disso, fatoro e eu tenho 5 raiz de 7 centímetros. Então, esse A, que é o meu x em questão, mede 5 raiz de 7 centímetros. Resumindo, quando usamos o que? Se tivermos dois lados e um ângulo, nós aplicamos a lei dos cossenos. Então, dois lados conhecidos e um ângulo, lei dos cossenos. Se eu tenho dois ângulos e um lado, utilizamos a lei dos senos. Caso eu tenha dois lados e dois ângulos, eu posso usar qualquer um deles, ok? Bom, área de um triângulo qualquer. A gente calcula a área de um triângulo como base vezes altura dividido por 2, como a gente já aprendeu, vocês viram lá no fundamental. Porém, às vezes, eu conheço um ângulo, e aí eu tenho uma outra formulazinha para usar. Vai ser o semiproduto quer dizer, vai ser dividido por 2. Vai ser os lados correspondentes vezes o seno que estiver envolvido esses dois lados. Então, eu dei um exemplo aqui, ó. Eu tenho um ângulo e conheço dois lados. Eu teria que calcular aqui base vezes altura dividido por 2. Como eu não tenho esse outro lado, fica difícil para calcular pela fórmula antiga. Eu tenho um ângulo. Então, eu vou usar essa fórmula aqui, que vai envolver A vezes B, 6 vezes 8, vezes o seno de 30 dividido por 2. 48 vezes 1/2 dividido por 2. 24 dividido por 2, que é 12 centímetros quadrados. Área sempre quadrada. Eu uso S, que vem de superfície de área. Se quiserem usar a letra A de área, também podem utilizar. Bom, agora vem as atividades que vocês vão praticar, isso que a gente viu. São do livro de vocês, ainda da parte 1, página 274, 27 a 31. Envolve lei dos senos. Página 276, 37 a 42, envolve a lei dos cossenos. E a página 278, 46 a 49, que envolve área quando a gente conhece um ângulo. Acredito que vocês têm condições de resolver. Espero que vocês tenham compreendido e vamos tentar fazer o exercício. Na próxima aula, tentaremos esclarecer, tirar as dúvidas e corrigir algumas dessas questões. Bom trabalho, confio em vocês. Vocês têm um grande potencial. Tanto a turma 201 quanto a 202. Estou com saudades. Aposto em vocês. Vocês são capazes. Até a nossa próxima aula. Beijos.